Chocante! Ela humilhou um simples faxineiro jogando café fervendo no rosto dele e chamando de lixo humano. O que ela não sabia? Ele é um bilionário disfarçado, que tem o poder de destruir a empresa do pai dela com um telefonema. Agora ela tem duas opções: trabalhar 6 meses como faxineira ou pagar 150 milhões em indenização. De onde você está assistindo essa reviravolta insana? Comenta aí! E se ficou de queixo caído, esmaga esse like, se inscreve agora e ativa o sininho. Tenho certeza que essa história vai te fazer repensar como você trata as pessoas ao seu redor. O luxuoso prédio comercial na Avenida Paulista reluzia sob o sol da manhã de São Paulo. Isabela Santos atravessou o saguão de mármore como se fosse dona do lugar, e tecnicamente era. Filha de Ricardo Santos, CEO da Santos Empreendimentos, uma das maiores incorporadoras do Brasil, Isabela estava acostumada a abrir portas com um simples sobrenome. Seus saltos de 15 centímetros ecoavam pelo piso, enquanto ela ajeitava os óculos escuros sobre os cabelos castanhos perfeitamente alisados. O blazer branco impecável combinava com a saia lápis e a bolsa Prada recém-adquirida em sua última viagem a Milão. A reunião com o conselho havia sido adiada e seu humor, já naturalmente volátil, fervilhava perigosamente. Bom dia, senhorita Isabela, cumprimentou a recepcionista com um sorriso ensaiado. Isabela respondeu com um aceno displicente, enquanto checava as notificações em seu smartphone último modelo. Ao caminhar em direção ao elevador particular, não percebeu o homem agachado limpando o piso. Sua xícara de café premium, comprada na cafeteria gourmet do térreo, balançava em sua mão despreocupada. O encontrão foi inevitável. Isabela sentiu o impacto contra seu corpo e, em uma fração de segundo, o café voou de sua mão, salpicando seu blazer imaculado. Seus olhos se arregalaram em choque, depois se estreitaram em fúria absoluta. Seu incompetente! Gritou, encarando o homem que agora se levantava. Ele usava um uniforme cinza simples com o logo da empresa terceirizada de limpeza. Olha o que você fez. Me desculpe, senhora, eu não vi a senha. Antes que ele pudesse terminar, Isabela agarrou o café restante na xícara e, num gesto impulsivo de raiva, jogou o líquido quente diretamente no rosto do homem. Ele recuou, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto gotículas de café escorriam por sua testa e bochechas. Isso é para você aprender seu lugar, lixo humano. Ela sibilou entre dentes, alto o suficiente para que todos no saguão ouvissem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Funcionários, visitantes, todos paralisados diante da cena. Ninguém percebeu a jovem no canto que discretamente filmava tudo com seu celular. O homem, com dignidade surpreendente, apenas limpou o rosto com um pano que carregava no bolso. Seus olhos castanhos encontraram os de Isabela por um breve momento, e algo naquele olhar a perturbou profundamente. Não havia medo nem raiva, apenas uma calma observação, como se ele estivesse vendo algo além de sua fachada perfeita. Meu nome é Diego Oliveira, senhorita. E não sou lixo. Sou um ser humano, assim como você. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas rapidamente recuperou sua postura. Chame alguém para limpar esta sujeira, ordenou a recepcionista, ignorando completamente Diego, e providencie outro café, agora, enquanto caminhava para o elevador. Isabela não percebeu que aquele momento, capturado em vídeo, por uma testemunha indignada, seria o começo de uma tempestade que transformaria sua vida para sempre. Apenas 3 horas após o incidente, o vídeo de Isabela Santos jogando café no rosto de Diego viralizou nas redes sociais. Isabela Santos Cancelled tornou-se o assunto mais comentado do Twitter, enquanto a hashtag O Lixo Humano acumulava milhões de menções, a maioria dirigida não ao faxineiro, mas à própria Isabela. No conforto de seu apartamento de cobertura nos Jardins, Isabela deslizava o dedo pela tela do celular, assistindo horrorizada à sua própria imagem sendo compartilhada, comentada e condenada por milhares de desconhecidos. Seu rosto, antes confiante e arrogante, agora estava pálido como porcelana. Filha. Ricardo Santos entrou no apartamento sem bater, o semblante sério como granito. Que diabos foi aquilo? Aos 58 anos, Ricardo ainda mantinha a postura intimidadora que o havia feito construir um império. O terno azul marinho impecavelmente cortado
Contrastava com os cabelos grisalhos e a expressão severa. Foi um acidente, pai. Isabela tentou soar indiferente, mas sua voz tremeu. Aquele funcionário esbarrou em mim e eu perdi a cabeça. Não é grande coisa. Ricardo arremessou o tablet na direção da filha, que o pegou por reflexo. A tela mostrava a cotação das ações da Santos Empreendimentos em queda livre. Não é grande coisa? Ele rugiu apontando para os números. 18%. Perdemos 18% do valor de mercado em 3 horas. 3 patrocinadores já cancelaram contratos. O conselho convocou uma reunião de emergência. Isabela sentiu seu estômago afundar. Pela primeira vez, começava a perceber a dimensão do que havia feito. Seu celular tocou novamente. Mais uma notificação de mídia. Um vídeo recém-postado mostrava Diego Oliveira, o faxineiro, sendo entrevistado na saída do hospital. Seu rosto levemente avermelhado pelo café quente, mas sem queimaduras graves. Não desejo mal à senhorita Santos, dizia Diego calmamente para as câmeras. Mas acredito que ações têm consequências e que todos merecem ser tratados com dignidade, independentemente de sua profissão. Ao lado dele, um homem de terno impecável tomou a palavra. Sou Fernando Mendes, advogado do Sr. Oliveira. Estamos entrando com um processo por danos morais, agressão física e discriminação contra a senhorita Isabela Santos e a Santos Empreendimentos. Ricardo desligou a TV com um movimento brusco. 150 milhões de reais, disse ele, massageando as têmporas. É quanto eles estão pedindo de indenização. Isso sem contar a possibilidade de você responder criminalmente por agressão. Isabela finalmente sentiu o peso da realidade esmagar seus ombros. Seu mundo perfeito e privilegiado começava a desmoronar diante de seus olhos, e não havia cartão de crédito ou sobrenome influente que pudesse consertar aquilo. O interfone tocou. Ricardo atendeu trocando algumas palavras curtas antes de desligar. É o advogado desse tal de Diego. Ele olhou profundamente nos olhos da filha. Ele diz que tem uma proposta para nós, uma alternativa ao processo. Isabela engoliu em seco, seu coração acelerando. Que tipo de proposta? Ricardo apenas balançou a cabeça, o cansaço visível em cada ruga de seu rosto. Algo inusitado. E sinceramente, filha, você não está em posição de recusar nada agora. A sala de reuniões no escritório de advocacia exalava poder e tradição. Móveis de madeira escura, quadros de arte abstrata nas paredes e uma vista panorâmica de São Paulo através das janelas do 20º andar. Isabela sentou-se ao lado de seu pai e de Márcia Teixeira, a principal advogada da Santos Empreendimentos. Do outro lado da mesa, Fernando Mendes, o advogado de Diego, organizava documentos metodicamente. Diego Oliveira entrou na sala com uma presença discreta, mas que, inexplicavelmente, atraiu todos os olhares. Isabela notou que, mesmo com seu uniforme simples e cabelo bem cortado, ele carregava uma dignidade que parecia inata. Seus olhos, os mesmos que a haviam perturbado no dia anterior, encontraram os dela brevemente antes de se sentar. Obrigado por concordarem com este encontro, começou Fernando. Meu cliente sofreu uma agressão pública, documentada e testemunhada. Temos um caso sólido para um processo que, com toda franqueza, seria devastador para a imagem e finanças da Santos Empreendimentos. Ricardo manteve sua expressão impassível, mas Isabela percebeu a veia pulsando em sua têmpora, sinal de sua contenção. Vamos direto ao ponto, Mendes. Qual é a proposta? Perguntou Ricardo. Fernando sorriu levemente e deslizou uma pasta pela mesa. O Sr. Oliveira está disposto a abrir mão do processo judicial e de qualquer indenização mediante uma condição. Márcia abriu a pasta e seus olhos se arregalaram. Ela sussurrou algo no ouvido de Ricardo, que também pareceu surpreso. Isso é algum tipo de piada? Ricardo perguntou, sua voz controlada, mas com um tremor de indignação. Nem um pouco, respondeu Fernando, enquanto Diego permanecia em silêncio, observando atentamente as reações. Meu cliente propõe que a senhorita Isabela Santos trabalhe como faxineira na Santos Empreendimentos por 6 meses. Mesmo horário, mesmas condições de trabalho, mesmo salário que qualquer funcionário de limpeza receberia. Isabela engasgou, incapaz de conter sua reação. Isso é absurdo! Exclamou, sentindo o rosto queimar. Eu tenho um MBA em administração por Harvard.
Sou diretora executiva. E eu sou formado em engenharia ambiental pela USP, senhorita Santos, disse Diego, falando pela primeira vez, sua voz surpreendentemente calma. Mas isso não impediu que você me chamasse de lixo humano enquanto jogava café quente no meu rosto. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Isabela sentiu-se exposta, como se as paredes de proteção de seu privilégio tivessem sido subitamente removidas. A escolha é simples, continuou Fernando. 6 meses de trabalho honesto como faxineira, ou um processo judicial que pode custar 150 milhões de reais à empresa de sua família, sem contar os danos à reputação e as possíveis consequências criminais para a senhorita Santos. Márcia inclinou-se para a frente, a voz profissional mais tensa. E como garantimos que, após cumprir essa condição, o Sr. Oliveira não prosseguirá com o processo? Tudo está detalhado no contrato, respondeu Fernando apontando para os documentos. Se a senhorita Santos completar os 6 meses sem faltas, injustificada, fez sem tentar burlar as condições ou se demitir, o Sr. Oliveira renunciará formalmente a qualquer ação judicial relacionada ao incidente. Ricardo olhou para a filha, uma mistura de frustração e resignação em seus olhos. A empresa que ele construíra ao longo de décadas estava em risco, a reputação da família, comprometida. Todo o futuro de Isabela como sua sucessora, ameaçado por um momento de arrogância impensada. Precisamos de um momento a sós, disse Ricardo. Quando os advogados e Diego saíram da sala, Ricardo virou-se para a filha, os olhos duros como aço. Você fez essa cama, Isabela. Agora vai ter que deitar nela. Isabela sentiu lágrimas de raiva e humilhação queimarem em seus olhos. Nunca imaginou que um simples encontrão no saguão a levaria a este ponto. Mas enquanto observava pela janela o homem que ela humilhara publicamente, conversar tranquilamente no corredor, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem afinal era Diego Oliveira? E por que, apesar de tudo, ela sentia que havia algo mais naqueles olhos calmos do que simples desejo de justiça? O despertador tocou às 4h30 da manhã, um horário que Isabela só conhecia quando voltava de festas, nunca quando acordava para trabalhar. Com os olhos pesados de sono e o coração pesado de resignação, ela vestiu o uniforme cinza, que havia sido entregue em sua porta no dia anterior, sem a etiqueta de grife a que estava acostumada, apenas um tecido áspero com o logotipo da empresa terceirizada de limpeza. Seu apartamento de cobertura nunca parecera tão silencioso, sem a assistente pessoal para preparar seu café, sem o motorista esperando na garagem. Como parte do acordo, Isabela teria que viver como uma faxineira comum, o que incluía usar transporte público para chegar ao trabalho. Às 5h45, ela entrou pelos fundos do prédio da Santos Empreendimentos, o mesmo edifício onde, dias antes, desfilava sua autoridade pelos corredores principais. Agora era apenas mais uma funcionária de limpeza, chegando para o turno matinal. Santos. Faz-se o que isto, uma voz áspera a chamou. Era Dona Josefa, supervisora da equipe de limpeza, uma mulher de 60 anos com rosto severo e olhos que pareciam ter visto de tudo na vida. Tá atrasada 5 minutos. Aqui não é a diretoria, não. Ora. Isabela mordeu a língua, reprimindo a resposta afiada que teria dado em outras circunstâncias. Lembrou-se do contrato que havia assinado, das cláusulas explícitas, sobre seguir todas as regras e ordens de seus superiores. Desculpe, não vai acontecer novamente. Dona Josefa olhou-a de cima a baixo com ceticismo. Todo mundo aqui já sabe quem você é e o que fez. Ela entregou um balde, vassoura rodo e produtos de limpeza para Isabela. Mas aqui você é só mais uma. Nada de mordomias, nada de facilidades. Entendeu? Isabela assentiu, sentindo o peso dos instrumentos em suas mãos manicuradas. Ao seu redor, outros funcionários começavam seus turnos, alguns lançando olhares curiosos, outros claramente hostis. Você vai começar pelos banheiros do 3º andar, instruiu Dona Josefa. E quero ver brilhando. Se não aprovar, você refaz tudo. O banheiro feminino do 3º andar era um pesadelo de porcelana e espelhos que precisavam ser limpos à perfeição. Isabela nunca havia sequer limpado seu próprio banheiro, muito menos um usado por dezenas de pessoas diariamente.
Após 2 horas, suas mãos já apresentavam vermelhidão pelos produtos químicos, seus joelhos doíam de esfregar pisos, e suas costas protestavam pelo movimento repetitivo. Quando finalmente terminou, Dona Josefa apareceu para inspecionar. Olha só que interessante, disse a supervisora, passando o dedo por trás de uma das pias e revelando uma mancha que Isabela havia deixado. Parece que a princesa acha que limpar é só passar um paninho de leve. O rosto de Isabela queimou de vergonha quando funcionárias entraram no banheiro e a viram ajoelhada sendo repreendida. Reconheceu uma delas, Paula, da contabilidade, que sempre a tratava com deferência exagerada. Agora Paula apenas desviou o olhar, um pequeno sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Refaz, ordenou Dona Josefa, e desta vez faz direito. Durante o intervalo para o almoço, Isabela sentou-se sozinha em um canto do refeitório dos funcionários. Sua marmita, a primeira que havia preparado na vida, consistia em um sanduíche mal feito e uma maçã. Ao redor, outros trabalhadores conversavam animadamente, compartilhando histórias e risos, formando pequenos grupos aos quais ela claramente não era bem-vinda. Posso sentar? Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Isabela levantou os olhos para encontrar uma jovem negra de aproximadamente sua idade, com cabelos crespos presos em um coque e o mesmo uniforme cinza. Claro, respondeu Isabela, surpresa pela abordagem amigável. Sou Luísa. A jovem estendeu a mão. Você deve ser a famosa Isabela Santos. Isabela aceitou o aperto de mão, notando os calos nos dedos de Luísa, marcas de trabalho duro que suas próprias mãos ainda não possuíam. Não ligue para a Dona Josefa, continuou Luísa, mordendo seu próprio sanduíche. Ela trata todo mundo assim no começo. É o jeito dela de testar se a gente aguenta a pressão. Por que está sentando comigo? Perguntou Isabela direta. Todo mundo aqui parece me odiar. E com razão. Luísa deu de ombros. Minha mãe sempre diz que é fácil chutar quem já está caído. Mais difícil é dar a mão para ajudar a levantar. Ela sorriu. Além disso, estou curiosa para ver se você vai aguentar até o final do dia ou vai sair chorando antes das 3. Havia um desafio naquelas palavras. E algo dentro de Isabela, talvez o mesmo orgulho que a metera naquela encrenca, respondeu a ele. Ela se endireitou na cadeira, ignorando a dor em seus músculos. Vou fazer muito mais que aguentar, respondeu, surpreendendo a si mesma com sua determinação recém-descoberta. Ao final do dia, exausta como nunca estivera na vida, Isabela entregou seus equipamentos no almoxarifado. Seus cabelos perfeitos agora estavam desgrenhados, suas unhas quebradas, e cada músculo de seu corpo implorava por descanso. Quando se dirigia à saída, uma figura familiar apareceu no corredor. Diego Oliveira, impecável em seu uniforme de limpeza, observava-a com aqueles olhos enigmáticos. Como foi seu primeiro dia, senhorita Santos? Havia algo no tom dele que a incomodava profundamente. Não era deboche, nem satisfação pela sua queda, mas uma genuína curiosidade que ela não conseguia decifrar. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a exaustão baixando suas defesas. Vingança? Humilhação pública? Diego se aproximou, seu olhar tranquilo e penetrante. Acredite ou não, senhorita Santos, não se trata de vingança. Ele fez uma pausa, seus olhos estudando o rosto dela como se procurasse algo específico. Trata-se de aprendizado. Antes que Isabela pudesse questionar o que ele queria dizer, Diego virou-se e desapareceu pelo corredor, deixando-a com uma estranha sensação de que havia muito mais naquela história do que um simples acidente com café e um acordo legal. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, seus pés doloridos protestando a cada passo, Isabela não conseguia parar de pensar na expressão de Diego e no enigma que ele representava. 3 semanas se passaram em um borrão de dor muscular, humilhações diárias e descobertas surpreendentes. Isabela desenvolveu calos nas mãos, onde antes só havia a maciez de hidratantes caros. Seu rosto, sem a maquiagem elaborada a que estava acostumada, ganhou uma coloração mais natural pelo trabalho físico constante. E, para sua própria surpresa, ela ainda não havia desistido. Naquela manhã, Dona Josefa a designou para limpar a sala de reuniões do conselho, o mesmo espaço onde, meses antes, Isabela apresentava relatórios e estratégias vestindo ternos de grife.
Agora, ela esfregava as janelas e lustrava a mesa de mogno enquanto executivos entravam e saíam, a maioria fingindo não reconhecê-la. Ei, moça! Um dos diretores financeiros estalou os dedos para chamar sua atenção. Tem café derramado aqui. Limpa isso antes que a reunião comece. Isabela mordeu o lábio e assentiu, abaixando-se para limpar a mancha. O homem nem mesmo olhou para seu rosto. Para ele, ela era invisível, apenas uma função, não uma pessoa. Obrigado, Er. Ele hesitou, finalmente olhando para ela, e seu rosto empalideceu ao reconhecê-la. Isabela? Meu Deus, eu não percebi. Tudo bem, Sr. Monteiro, respondeu ela, mantendo a voz neutra. Só estou fazendo o meu trabalho. Enquanto o executivo saía constrangido, Isabela refletiu sobre como ela própria tratara funcionários da limpeza no passado, com a mesma indiferença, a mesma falta de reconhecimento de sua humanidade. No refeitório, durante o almoço, Isabela já não comia sozinha. Luísa havia se tornado uma aliada inesperada, e aos poucos outros funcionários começavam a aceitar sua presença. Como estão as costas hoje? Perguntou Luísa, sentando-se ao lado dela com sua marmita. Sobrevivendo, respondeu Isabela com um pequeno sorriso. Nas últimas semanas, ela havia aprendido a valorizar esses momentos de camaradagem simples. Acabei de limpar a sala onde eu costumava comandar reuniões. Luísa assentiu, compreensiva. Deve ser estranho, é mais que estranho. É revelador. Isabela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. E sabe o que percebi hoje? Quando eu era diretora, eu ficava irritada se o café não estava na temperatura certa, se a sala não estava perfeitamente limpa. Nunca me ocorreu agradecer a pessoa que fazia tudo isso acontecer. Carlos, um senhor de 60 anos que cuidava do jardim, juntou-se à mesa. Bem-vinda ao mundo real, princesa, disse ele sem malícia. Aqui embaixo a gente é invisível até alguém precisar culpar alguém por algo. A conversa foi interrompida quando Maurício, um dos diretores de marketing, entrou no refeitório. Ele era conhecido por seu temperamento explosivo e por tratar mal os funcionários. Quem limpou meu escritório hoje? Ele perguntou em voz alta, seu rosto vermelho de raiva. Isabela levantou a mão, hesitante. Fui eu, senhor. Maurício aproximou-se, intimidador. Você moveu os papéis na minha mesa. Agora não consigo encontrar um documento importante. Você tem ideia do prejuízo que isso pode causar? Antes que Isabela pudesse responder, Luísa se levantou. Senhor Maurício, com todo respeito, a orientação da limpeza é não mover papéis nas mesas. A Isabela seguiu o protocolo. Estou falando com ela, não com você, retrucou Maurício, apontando um dedo acusador para Isabela. Típico desses funcionários terceirizados, incompetentes e... Basta, Maurício. A voz autoritária cortou o ar como uma navalha. Diego Oliveira estava parado na entrada do refeitório, seu semblante sério, mas controlado. O documento que você procura está em sua gaveta direita, onde você mesmo o guardou ontem antes de sair. Isso está registrado nas câmeras de segurança, que eu verifiquei depois que você saiu gritando pelos corredores. O refeitório inteiro silenciou. Maurício pareceu murchar diante da precisão da informação e da autoridade com que Diego falava. Uma autoridade que parecia completamente deslocada em um simples faxineiro. E a propósito, continuou Diego, aproximando-se calmamente, estes funcionários terceirizados que você despreza são a razão pela qual você consegue trabalhar em um ambiente limpo e organizado. Eles merecem o mesmo respeito que qualquer outro colaborador desta empresa. Maurício balbuciou algo ininteligível e saiu rapidamente, deixando um silêncio atônito para trás. Aos poucos as conversas retornaram, mas Isabela não conseguia tirar os olhos de Diego. Obrigada, disse ela quando ele se aproximou de sua mesa. Mas, como você sabia sobre o documento? E por que você verificou as câmeras? Diego sentou-se, seus gestos calculados e elegantes demais para um simples faxineiro. Digamos que eu tenho acesso a mais informações do que parece. Ele sorriu levemente. E quanto a verificar as câmeras, digamos que eu não gosto de injustiças. A cada dia que passava, o mistério em torno de Diego apenas crescia. Ele parecia estar em todos os lugares, observando e intervindo discretamente, como se todo aquele cenário fosse um experimento cuidadosamente controlado.
Quando o turno terminou, Isabela estava exausta como sempre, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, ela sentiu uma estranha satisfação ao olhar para trás e ver os ambientes limpos por suas próprias mãos. Um trabalho honesto, visível, tangível. No ônibus lotado a caminho de casa, espremida entre outros trabalhadores cansados do dia, Isabela refletia sobre como nunca havia notado todos esses rostos antes. Pessoas que sustentavam famílias, que acordavam antes do nascer do sol, que mantinham a cidade funcionando. Pessoas que até semanas atrás eram completamente invisíveis para ela. Quando seu celular tocou, ela viu o nome de seu pai na tela. Não falavam desde o início de seu castigo. Oi, pai, Isabela. A voz de Ricardo soava tensa. Precisamos conversar. Descobri algo sobre esse tal de Diego Oliveira que você precisa saber. O coração de Isabela acelerou. O quê? Quem é ele realmente? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Não pelo telefone. Venha ao meu escritório amanhã cedo, antes de seu turno. A ligação foi encerrada, deixando Isabela com mais perguntas do que respostas, e com a crescente sensação de que estava envolvida em algo muito maior do que uma simples punição por seu comportamento. Arrogante. O relógio marcava 4h15 da manhã quando Isabela entrou sorrateiramente no prédio da Santos Empreendimentos. Chegou cedo, propositalmente para o encontro com seu pai, evitando ser vista pelos demais funcionários. Os corredores vazios ecoavam seus passos enquanto se dirigia ao elevador executivo, usando pela primeira vez em semanas o cartão de acesso que ainda possuía. O escritório de Ricardo Santos permanecia imutável, a mesma elegância austera, os mesmos quadros de valor inestimável, a mesma vista impressionante de São Paulo despertando. Seu pai estava de pé junto à janela, uma xícara de café fumegante na mão, o rosto marcado por noites de sono insuficiente. Você parece diferente, observou Ricardo ao vê-la, seus olhos percorrendo o rosto da filha com curiosidade. Isabela sabia que estava mudada. Seu corpo, antes delicado, havia ganhado músculos pelo trabalho físico intenso. Suas mãos calejadas, sua pele, com uma coloração saudável que nenhum bronzeado artificial conseguiria imitar. O que descobriu sobre Diego? Perguntou ela, dispensando formalidades. Ricardo indicou que se sentasse e deslizou uma pasta sobre a mesa. Há 3 semanas, contratei investigadores particulares para descobrir tudo sobre esse homem. Ele abriu a pasta, revelando fotos, documentos e relatórios detalhados. Diego Oliveira não é apenas um faxineiro, Isabela. Na verdade, ele mal deveria estar limpando pisos. Isabela pegou uma das fotos. Diego em um terno impecável, apertando as mãos de um conhecido bilionário americano. Não entendo. Diego Oliveira é formado em engenharia ambiental pela USP, com mestrado em administração por Stanford. É fundador e CEO da Oliveira Investimentos, uma das maiores gestoras de fundos do Brasil. Ricardo apontou para outro documento, uma matéria de revista. Patrimônio estimado? Mais de 5 bilhões de reais. Isabela sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. As peças começavam a se encaixar. A postura confiante, a autoridade natural, o conhecimento sobre a empresa, os olhos observadores que pareciam enxergar além das aparências. Por que um bilionário estaria trabalhando como faxineiro na nossa empresa? Sussurrou ela, mais para si mesma que para o pai. Ricardo ajustou-se na cadeira, subitamente parecendo mais velho e cansado. Essa é a parte mais interessante da história. E a razão pela qual quis falar com você pessoalmente. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. 20 anos atrás, quando a Santos Empreendimentos estava apenas começando a crescer significativamente, tivemos um incidente com um jovem faxineiro. O tom de Ricardo mudou, tornando-se quase confessional. Eu estava estressado, pressionado por investidores. O rapaz derramou café no meu terno novo antes de uma reunião crucial. Ricardo evitou olhar nos olhos da filha. Eu o humilhei na frente de todos. Chamei-o de... Bem, palavras muito semelhantes às que você usou com Diego. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era ele? Diego era esse faxineiro? Ricardo assentiu lentamente. Na época, ele era um estudante universitário trabalhando para pagar os estudos. Depois do incidente, ele foi demitido por insistência minha. Mas, ao que parece, aquele momento o motivou.
Ele jurou que construiria um império maior que o meu e... Bem, ele conseguiu. Isabela tentava processar a enormidade daquela revelação. Então tudo isso é vingança? Ele esperou 20 anos para nos humilhar de volta? É mais complicado que isso. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. A Oliveira Investimentos vem comprando discretamente ações da Santos Empreendimentos há anos. Atualmente, Diego controla 60% das dívidas da nossa empresa. Em outras palavras, ele pode nos destruir com um simples telefonema. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela olhava para a foto de Diego, tentando conciliar a imagem do faxineiro humilde com a do magnata poderoso que tinha a vida de sua família nas mãos. Por que ele não fez isso ainda? Por que toda essa encenação comigo? Ricardo levantou-se caminhando lentamente até a janela. É isso que quero que você descubra, filha. O que Diego Oliveira realmente quer? Porque tenho certeza que não é apenas vê-la esfregando pisos por 6 meses. Isabela sentiu um misto de raiva, medo e, surpreendentemente, um estranho respeito nascendo em seu peito. A genialidade do plano era inegável. Diego não estava apenas testemunhando sua humilhação. Estava observando como ela lidaria com a adversidade. Como reagiria quando privada de seus privilégios. O contrato ainda tem validade? Perguntou ela, sua mente trabalhando rapidamente. Legalmente, quero dizer. Totalmente. Nossos advogados confirmaram. Se você quebrar os termos agora, ele pode prosseguir com o processo e executar as dívidas simultaneamente. Seria o fim da Santos Empreendimentos. Isabela levantou-se, uma nova determinação em seu olhar. Então continuarei. Até o fim. Quando ela se dirigia à porta, Ricardo a chamou novamente. Isabela, há mais uma coisa que você precisa saber. Ele parecia hesitante. Diego perdeu os pais em um acidente, quando tinha apenas 8 anos. Foi criado pela avó, que trabalhava como faxineira em prédios comerciais. Aquela humilhação que causei não foi apenas contra ele, mas contra tudo o que sua avó representava. A revelação atingiu Isabela como um soco. De repente, a magnitude do que ela e seu pai haviam feito ganhou contornos ainda mais cruéis. Ao sair do escritório do pai, Isabela dirigiu-se ao vestiário para colocar seu uniforme. Ao abrir seu armário, encontrou um pequeno envelope que não estava lá no dia anterior. Dentro havia apenas um cartão com uma mensagem escrita à mão. Não somos definidos pelos nossos erros, mas por como escolhemos aprender com eles. Café no terraço depois do expediente hoje? Doce! Isabela sentiu seu coração acelerar enquanto os primeiros funcionários da limpeza começavam a chegar. Rapidamente guardou o cartão no bolso, sabendo que aquela noite poderia mudar tudo. O jogo que mal compreendia estava prestes a entrar em uma nova fase, que ela mal podia esperar para descobrir quais eram as verdadeiras intenções de Diego Oliveira. O terraço da Santos Empreendimentos estava banhado pelo laranja e rosa do pôr do sol paulistano quando Isabela chegou, ainda vestindo seu uniforme de limpeza. Suas mãos, agora ásperas e calejadas, apertavam nervosamente a alça da bolsa simples que carregava. Diego já estava lá, não com seu uniforme de faxineiro, mas com calças sociais escuras e uma camisa azul de mangas arregaçadas que revelavam antebraços fortes. Apoiado na balaustrada, ele contemplava a cidade, seu perfil recortado contra o céu flamejante. Pontual como sempre, comentou ele sem se virar, como se pudesse sentir sua presença. Uma qualidade que você desenvolveu recentemente. Isabela aproximou-se cautelosamente, posicionando-se ao lado dele. Sei quem você é, disse ela diretamente. O verdadeiro você. Diego virou-se para encará-la, um leve sorriso brincando em seus lábios. E quem seria eu, senhorita Santos? Diego Oliveira, CEO da Oliveira Investimentos. Patrimônio estimado em mais de 5 bilhões. Ex-faxineiro humilhado por meu pai há 20 anos. Ela pausou estudando sua reação. Atual dono de 60% das dívidas da empresa da minha família. Diego aplaudiu suavemente, sem ironia. Impressionante. Seu pai é eficiente em suas investigações. Ele gesticulou para uma pequena mesa preparada com café, água e alguns petiscos simples. Podemos? Eles se sentaram e Isabela notou que o café servido era o mesmo disponível para os funcionários da limpeza. Nada do premium que costumava tomar. Um detalhe proposital, com certeza. Por que toda essa encenação?
Se perguntou ela, indo direto ao ponto. Se quer vingança, poderia simplesmente arruinar minha família financeiramente. Diego bebericou seu café calmamente antes de responder. Vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas sabe o que descobri após 20 anos construindo meu império? Seus olhos encontraram os dela com intensidade. Vingança é um prato vazio. Não importa o quão satisfatório seja no momento, ele deixa apenas um vazio depois. Então, o que é isso? Um experimento social? Algum tipo de lição moral? Diego sorriu, e pela primeira vez Isabela viu algo de vulnerável em seu olhar. Quando seu pai me humilhou, eu era um jovem cheio de sonhos. Trabalhava como faxineiro para pagar meus estudos e honrar o legado de minha avó, que me criou sozinha depois que perdi meus pais. Ele fez uma pausa, seu olhar perdendo-se momentaneamente na paisagem da cidade. Aquele café quente no meu rosto e as palavras dele não apenas me feriram. Que elas me transformaram. Isabela sentiu um nó na garganta, lembrando-se de suas próprias palavras cruéis para Diego semanas atrás. Eu poderia ter me tornado amargo, consumido pelo ódio, continuou ele. Em vez disso, decidi que provaria meu valor. Cada recusa de investidores, cada porta fechada, cada preconceito que enfrentei por minha origem humilde se tornou combustível. Quando finalmente construí meu império, percebi que tinha duas opções: usar meu poder para destruir seu pai ou para algo maior. E então, eu apareci e repeti exatamente o que meu pai fez, concluiu Isabela, a compreensão finalmente se solidificando em sua mente. A história se repetindo, como um espelho através do tempo. Diego assentiu. Ver você naquele dia com o mesmo desprezo, as mesmas palavras. Seus olhos escureceram com a memória. Foi como se 20 anos não tivessem passado. E percebi que destruir sua família financeiramente não mudaria nada. O ciclo continuaria. Então você decidiu me transformar, disse Isabela, não como uma acusação, mas como uma constatação. Decidi oferecer a você a oportunidade de ver o mundo através de outros olhos. Diego inclinou-se para a frente, olhos como os da minha avó, que limpava escritórios com dignidade e orgulho. Olhos como os meus, quando era apenas um estudante tentando construir seu futuro. Olhos como os de Luísa, Carlos e tantos outros que são invisíveis para pessoas como você era. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos ruídos distantes da cidade. Isabela sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, não de autocomiseração, mas de uma compreensão dolorosa e transformadora. E funcionou, admitiu ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Estas últimas semanas mudaram algo em mim, algo que nem sabia que precisava ser mudado. Percebi, disse Diego suavemente. Vi sua transformação dia após dia. A irritação inicial dando lugar à determinação, o desdém transformando-se em respeito, a arrogância cedendo à humildade. Você me observava o tempo todo? Não apenas eu, todos estavam observando. Os funcionários da limpeza, os executivos, sua família, todos esperando para ver se Isabela Santos era apenas uma garota mimada ou se havia algo mais sob a superfície polida. Isabela encarou suas próprias mãos, mãos que agora conheciam o peso do trabalho, que tinham limpado banheiros, esfregado pisos e realizado tarefas que antes consideraria indignas. O que acontece agora? Fennekin Mehu faz, perguntou ela. Ainda tenho 3 meses de contrato para cumprir. Diego a estudou por um longo momento antes de responder. Isso depende inteiramente de você, Isabela. Você pode cumprir os 3 meses restantes como uma obrigação, uma punição a ser suportada. Ou pode usá-los como uma oportunidade para consolidar o que começou a aprender. Ele se levantou, indicando que a conversa estava chegando ao fim. Tenho uma reunião do conselho amanhã. Meu primeiro aparecimento oficial na empresa desde que comecei esta experiência. Ele sorriu levemente. Será interessante ver as reações quando o faxineiro sentar-se à cabeceira da mesa. Quando Diego se dirigiu à porta, Isabela chamou-o uma última vez. Diego? Ele parou, voltando-se para ela. Se tudo isso não é sobre vingança, o que você realmente quer? Por um breve momento, algo vulnerável e genuíno cruzou o olhar dele. Algo que fez o coração de Isabela saltar uma batida.
Quero ver se milagres são possíveis, senhorita Santos. Se pessoas podem realmente mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações. Ele sorriu, um sorriso diferente de todos os outros que ela havia visto, mais suave, mais verdadeiro. Até amanhã, Isabela. Não se atrase para o turno. Quando ficou sozinha no terraço, Isabela permaneceu imóvel, observando as luzes de São Paulo acenderem-se uma a uma enquanto a noite caía. Algo havia sido despertado dentro dela. Não apenas a humildade forçada pelas circunstâncias, mas um genuíno desejo de ser uma pessoa melhor, de ver o mundo através de outros olhos que não apenas os do privilégio. E, surpreendentemente, havia algo mais. Um sentimento confuso e inesperado em relação a Diego Oliveira. Não raiva, não vergonha, mas uma admiração relutante que estava começando a se transformar em algo que ela ainda não estava pronta para nomear. O burburinho na sala de reuniões do conselho era quase palpável. Executivos de alto escalão, acionistas importantes e advogados corporativos conversavam em tom baixo, lançando olhares curiosos para a porta. O boato havia se espalhado rapidamente. Diego Oliveira, o suposto faxineiro, na verdade era um dos maiores investidores do país, e mais chocante ainda, detinha controle sobre a maior parte das dívidas da Santos Empreendimentos. Isabela observava tudo do lado de fora, através de uma porta entreaberta, enquanto limpava o corredor adjacente. Seu pai Ricardo, sentado à mesa com expressão tensa, tamborilava os dedos nervosamente na superfície polida. Não entendo como isso aconteceu debaixo dos nossos narizes, sussurrou um dos diretores. Como ninguém percebeu que estávamos sendo comprados por um ex-faxineiro. Operações complexas, empresas de fachada, fundos de investimento interligados, respondeu outro, consultando papéis à sua frente. Oliveira é um gênio financeiro. Ele vem construindo esta posição há mais de uma década, pacientemente, sem levantar suspeitas. A porta principal se abriu e Diego entrou na sala. Não havia mais o uniforme cinza da empresa de limpeza, mas um terno italiano impecavelmente cortado, sapatos lustrosos e um relógio discreto, porém visivelmente caríssimo. A transformação era impressionante. Sua postura, seu andar, sua presença preenchiam o ambiente com uma autoridade natural. Bom dia, senhores e senhoras, cumprimentou Diego, sua voz calma e controlada. Agradeço a presença de todos nesta reunião extraordinária. Isabela notou que nenhum dos executivos que há semanas passavam por Diego sem reconhecer sua existência conseguia agora desviar os olhos dele. O poder e o dinheiro tornavam as pessoas visíveis de uma forma que a dignidade humana básica nunca conseguira. Como todos já devem saber, a Oliveira Investimentos adquiriu uma posição significativa nas dívidas e ações da Santos Empreendimentos, continuou Diego, sentando-se à cabeceira da mesa, o lugar tradicionalmente ocupado por Ricardo. Hoje estou aqui para discutir o futuro desta empresa. Ricardo pigarreou, tentando manter a compostura. Diego, acredito que temos muito a conversar sobre suas intenções. Certamente, Ricardo. Diego sorriu levemente. Minhas intenções são simples. Transformar a Santos, empreendimentos de uma empresa focada apenas no lucro, para uma organização que valorize igualmente seus resultados financeiros e seu impacto social. Um murmúrio percorreu a sala. Isso é absurdo, protestou Maurício, o mesmo diretor de marketing que havia gritado com Isabela dias atrás. Somos uma incorporadora, não uma ONG. Diego olhou calmamente para Maurício. Interessante que você seja o primeiro a protestar, Maurício. Seu histórico de tratamento aos funcionários é bastante revelador. Ele abriu uma pasta à sua frente. 17 reclamações formais de assédio moral em 5 anos. Impressionante. Maurício empalideceu, enquanto Diego continuava. O que proponho não é transformar a empresa em uma ONG, mas em um exemplo de que sucesso financeiro e responsabilidade social podem caminhar juntos. Ele distribuiu documentos aos presentes. Este é meu plano de reestruturação. Inclui melhor. Condições para funcionários terceirizados, programas de desenvolvimento de carreira para todos os níveis hierárquicos, políticas ambientais mais rigorosas e um conselho de ética,
com representantes de todas as áreas da empresa. Isabela, ainda do lado de fora, ouvia tudo com crescente admiração. Diego não estava usando seu poder para vingança, mas para transformação. Isso é inviável financeiramente, argumentou um dos acionistas. Essas mudanças reduziriam significativamente nossos lucros a curto prazo. Pelo contrário. Diego abriu seu laptop, projetando gráficos na tela da sala. Estudos mostram que empresas com políticas de valorização de funcionários e responsabilidade social têm desempenho superior no médio e longo prazo. Menor rotatividade, maior produtividade, melhor reputação de marca. Enquanto a discussão esquentava, Isabela continuava seu trabalho no corredor, fingindo não estar absorvendo cada palavra. Uma voz feminina a surpreendeu. Interessante, não é? Luísa estava ao seu lado, também com equipamentos de limpeza. O que está fazendo aqui? Sussurrou Isabela. Dona Josefa me mandou ajudar você neste andar. Luísa sorriu. Mas acho que ela só queria que eu visse isso também. As duas observaram quando Diego se levantou para fazer um anúncio final. Uma última coisa, senhores. Como parte desta reestruturação, estou criando uma nova diretoria de responsabilidade social e ambiental. Ele fez uma pausa, seus olhos vagando pela sala até encontrarem os de Ricardo. Ele gostaria de propor que, após o término de seu atual contrato, Isabela Santos assuma essa posição. O choque foi visível no rosto de todos os presentes. Ricardo parecia completamente aturdido. Minha filha? Pels lhe perguntou incrédulo. Depois de tudo isso, você quer dar a ela uma diretoria? Precisamente por causa de tudo isso. Diego sorriu. Acredito que sua filha está passando por uma transformação significativa. E pessoas transformadas têm o poder de transformar outras. Isabela sentiu seu coração acelerar, uma emoção complexa tomando conta de seu peito. Não era gratidão nem alívio, era algo mais profundo. Um reconhecimento de que Diego havia enxergado nela um potencial que nem ela mesma conhecia. É claro que a decisão final será dela, completou Diego. Quando seu contrato como faxineira terminar, ela estará livre para escolher seu caminho. A reunião foi encerrada pouco depois, com executivos saindo da sala em pequenos grupos, discutindo intensamente as revelações do dia. Ricardo foi um dos últimos a sair, e ao passar pelo corredor, encontrou Isabela ainda limpando, agora acompanhada por Luísa. Pai e filha se encararam por um longo momento. Havia tanto a ser dito, mas nenhum dos dois parecia saber por onde começar. Finalmente, Ricardo apenas assentiu levemente. Um gesto pequeno, mas que carregava um misto de reconhecimento, respeito e, talvez, um pedido silencioso de perdão, antes de seguir seu caminho. Quando quase todos haviam saído, Diego surgiu no corredor, ainda em seu terno impecável. Seus olhos encontraram os de Isabela, e por um instante o mundo ao redor pareceu desaparecer. O que achou da reunião, senhorita Santos? Perguntou ele, como se estivessem conversando sobre o clima. Acho que você deveria ter me consultado antes de oferecer uma diretoria que nem existe ainda, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com sua franqueza. Diego riu, um som genuíno e caloroso que fez algo se agitar no peito de Isabela. Você tem razão. Peço desculpas. Ele olhou para Luísa, depois novamente para Isabela. Algumas decisões merecem ser discutidas antes de anunciadas. Falarei com você sobre isso. Depois do expediente. Quando Diego se afastou, Luísa cutucou Isabela com o cotovelo. Estou vendo faíscas voando aqui, amiga. Não seja ridícula, retrucou Isabela, sentindo seu rosto esquentar. Ele é meu chefe. Ou o chefe do meu pai. Ou seja lá o que ele seja agora. E um dos homens mais ricos do Brasil que, por algum motivo, não consegue tirar os olhos de você mesmo quando você está esfregando o chão. Luísa deu de ombros. Mas claro, não significa nada. Enquanto retomava seu trabalho, Isabela não conseguia parar de pensar nas palavras de Diego durante a reunião. Pessoas transformadas têm o poder de transformar outras. E pela primeira vez, ela começava a acreditar que talvez, apenas talvez, ela tivesse esse poder dentro de si. O apartamento de cobertura de Isabela, antes seu refúgio de luxo, agora parecia estranhamente desconectado de sua nova realidade. Após 2 meses de trabalho como faxineira,
ela enxergava sua própria casa com olhos diferentes. Os excessos, o desperdício, os objetos caros raramente utilizados. Naquela noite, sentada em sua varanda com uma taça de vinho, ela contemplava a cidade iluminada abaixo, a mesma São Paulo, mas vista de forma completamente nova. Seu celular tocou, exibindo o nome de sua melhor amiga, Camila Monteiro, filha de outro empresário influente e parte do mesmo círculo privilegiado de Isabela. "Finalmente você atendeu", exclamou Camila assim que Isabela aceitou a chamada. "Estou tentando falar com você há semanas. Todo mundo está comentando sobre seu trabalho temporário." Isabela suspirou, detectando o tom de escândalo e curiosidade mórbida na voz da amiga. "Estou trabalhando como faxineira, Camila. Pode falar a palavra, não é um palavrão." "Meu Deus, Bela, é verdade que você limpa banheiros e anda de ônibus?" Camila parecia genuinamente horrorizada. "Papai disse que seu pai poderia ter resolvido isso com dinheiro, sem precisar dessa humilhação pública." "Não é uma humilhação, Camila. É um trabalho honesto." Isabela surpreendeu-se com a própria resposta, com a convicção em sua voz. "Na verdade, tem sido esclarecedor." Esclarecedor. A incredulidade de Camila era palpável. "Olha, estamos organizando um jantar na sexta-feira no Fazano. Todos estão morrendo de curiosidade para ouvir sua história. Vai ser hilário. Você pode contar todos os detalhes sórdidos." Isabela sentiu um nó se formar em seu estômago. Apenas 2 meses atrás, ela teria adorado ser o centro das atenções, transformando até mesmo uma punição em uma anedota divertida para entreter seus amigos privilegiados. Agora a ideia a deixava profundamente desconfortável. "Não posso ir, Camila. Tenho turno na sexta-feira de manhã e preciso acordar às 4. "Meu Deus, Isabela, você está levando isso a sério demais." Camila riu, incrédula. "Ninguém esperaria que você realmente cumprisse esse horário ridículo. Tenho certeza que esse Diego já provou seu ponto. Não é sobre provar um ponto." Isabela fechou os olhos, percebendo que não havia como explicar sua transformação para alguém que nunca havia questionado seus próprios privilégios. "Preciso ir, Camila. Tenho que acordar cedo amanhã." Após desligar, Isabela permaneceu na varanda, um sentimento estranho de deslocamento tomando conta dela. As pessoas que antes faziam parte de seu círculo íntimo agora pareciam distantes, como se falassem uma língua que ela não compreendia mais completamente. Seu celular vibrou novamente, uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Terraço da empresa. Amanhã após o expediente. Precisamos conversar sobre seu futuro." Isabela sentiu um frio na barriga. Após a reunião do conselho, Diego havia mantido distância, voltando a ser apenas uma presença observadora em seu dia a dia como faxineira. Ela não conseguia decifrar se a oferta da diretoria havia sido genuína ou apenas parte de uma estratégia maior. Na manhã seguinte, enquanto limpava as janelas do 10º andar, Isabela foi surpreendida por seu pai, que raramente aparecia naquela seção do prédio. "Podemos conversar?" perguntou Ricardo, parecendo desconfortável ao ver a filha com um rodo e produtos de limpeza. Eles encontraram uma sala de reuniões vazia, onde Isabela tentou disfarçar o cansaço em seus olhos e o suor em sua testa. "Vi as últimas avaliações da dona Josefa sobre você", começou Ricardo, surpreendendo-a. "Ela diz que você tem sido uma das funcionárias mais dedicadas e eficientes que já passaram por lá. Você tem lido minhas avaliações de desempenho como faxineira?" Isabela não sabia se ria ou se indignava-se. "Claro que sim." "Você continua sendo minha filha." Ricardo hesitou, desviando o olhar, e queria saber se estava tudo bem. Havia uma vulnerabilidade no tom dele que Isabela raramente testemunhara antes. "Estou bem, pai." "Diferente, mas bem." Ricardo assentiu lentamente, sobre a proposta de Diego, a diretoria de responsabilidade social. Ele pigarreou, visivelmente desconfortável. "Você pretende aceitar?" "Não sei." Isabela foi sincera. "Parte de mim acha que não mereço, que é cedo demais. Outra parte quer fazer a diferença?" completou Ricardo com um pequeno sorriso. "Consigo ver isso em você agora. Um brilho que não estava lá antes. O que você acha que devo fazer?" perguntou ela, surpreendendo a si mesma por buscar a opinião do pai. Algo que não fazia há anos. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos.
Acho que Diego Oliveira viu algo em você que talvez nem eu tenha conseguido ver. Um potencial para a mudança, para a liderança de um tipo diferente. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Como seu pai, digo, faça o que sentir ser certo. Como CEO da empresa, digo, seria um desperdício não aproveitar essa oportunidade. Quando Isabela retornou ao trabalho, encontrou Luísa esperando no corredor. Tudo bem com o papo pai e filha? Perguntou ela com seu jeito direto habitual. Como você sabe de tudo o que acontece neste prédio? Luísa riu. Nós, faxineiros, somos invisíveis, lembra? As pessoas falam como se não estivéssemos lá. Ela deu de ombros. Além disso, as paredes têm ouvidos. E esses ouvidos fofocam no almoço. Isabela sorriu, percebendo como havia se acostumado com a honestidade refrescante de Luiz, a tão diferente das falsidades polidas de seu antigo círculo social. Diego me chamou para conversar hoje à noite, confessou Isabela. Ah, o encontro no terraço, exclamou Luísa, fazendo Isabela arregalar os olhos. Como você sabe disso? Vê ele preparando o local mais cedo. Luísa piscou. Flores champanhe, o pacote completo. Flores. Isabela sentiu seu coração acelerar inexplicavelmente. Deve ser apenas uma reunião de negócios. Claro, claro. Luísa sorriu maliciosamente. Reuniões de negócios sempre têm flores, e champanhe francês legítimo. Totalmente normal. Durante o resto do dia, Isabela não conseguiu parar de pensar no que a esperava no terraço. Conforme o sol começava a se pôr e seu turno chegava ao fim, ela se dirigiu aos vestiários, onde encontrou uma surpresa. Um vestido simples, mas elegante, pendurado em seu armário. Com um bilhete. Para que você possa se sentir confortável na conversa. Não é obrigatório. Theo. O gesto a tocou profundamente. Não era um vestido de grife caríssimo, mas algo bonito e apropriado, respeitando quem ela era agora, sem tentar transformá-la de volta em quem havia sido. Após um momento de hesitação, Isabela tomou um banho rápido e vestiu o presente. Quando subiu ao terraço, o sol se punha no horizonte paulistano, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Diego estava lá, não com um terno formal, mas com calças escuras e uma camisa branca simples. A mesa posta para dois, com flores discretas e uma garrafa de champanhe. Sugeria algo mais que uma simples reunião de trabalho. Ao vê-la, Diego sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seus olhos e fez algo remexer dentro do peito de Isabela. Você veio, disse ele simplesmente. Vim, respondeu ela. Percebendo que algo importante estava prestes a acontecer, algo que não tinha relação apenas com uma diretoria corporativa ou um acordo legal, mas com os caminhos inesperados que a vida às vezes nos leva a percorrer. O terraço banhado pelo crepúsculo criava um cenário quase irreal, como se Isabela e Diego estivessem suspensos entre o mundo corporativo abaixo deles e o céu que gradualmente se enchia de estrelas acima. A cidade pulsava com suas luzes, um lembrete constante da vida que seguia seu curso independentemente das pequenas revoluções pessoais que aconteciam em terraços como aquele. Você está diferente, observou Diego enquanto servia 2 taças de champanhe. Não era uma pergunta, mas uma constatação feita com a segurança de quem observara cada estágio da metamorfose. Isabela aceitou a taça, seus dedos roçando levemente os dele no processo. Diferente como? Perguntou genuinamente curiosa sobre como ele a via agora. Diego considerou a pergunta por um momento, seus olhos estudando-a como se ela fosse um livro escrito em uma língua que ele ainda estava aprendendo a decifrar. Mais presente, mais real. Ele sorriu levemente. Antes você parecia uma versão polida e artificial de si mesma, como uma boneca de porcelana perfeitamente pintada, mas oca por dentro. Ouch! Isabela riu, surpreendendo-se com sua própria capacidade de encontrar humor na descrição de quem havia sido. Não poupe meus sentimentos. Nunca mentiria para você, Isabela. Nem mesmo para proteger seu ego. Ele ergueu sua taça em um brinde silencioso. A autenticidade. Eles bebericaram o champanhe. E Isabela sentiu o familiar calor da bebida, mas com uma diferença crucial. Agora, era um prazer simples, após um dia de trabalho honesto. Não uma indulgência tomada como direito. Por que me ofereceu a diretoria?
Perguntou ela finalmente, decidida a não evitar o assunto principal. É um prêmio de consolação ou parte de algum plano maior? Diego apoiou-se na balaustrada, contemplando a cidade por um momento antes de responder. Durante estes 2 meses, observei não apenas sua capacidade de adaptação, mas sua genuína transformação. Ele a encarou diretamente. Vi como você passou a tratar cada funcionário com respeito. Como aprendeu a valorizar o trabalho que antes considerava inferior, como começou a enxergar os invisíveis. Ele fez uma pausa, como se organizasse seus pensamentos. A Santos Empreendimentos precisa dessa perspectiva. De alguém que esteve nos 2 lados, que entende tanto o mundo dos privilégios quanto o dos invisíveis. Seus olhos brilhavam com uma convicção tranquila. Não é um prêmio de consolação, Isabela. É uma oportunidade de transformar outras pessoas assim como você foi transformada. Isabela sentiu o peso daquelas palavras, a responsabilidade que elas carregavam. E se eu não estiver pronta? E se toda essa mudança for apenas temporária? É um risco que estou disposto a correr. Diego sorriu. Minha avó costumava dizer que pessoas que experimentaram a fome nunca desperdiçam comida. Você experimentou a invisibilidade, Isabela. Acho difícil que volte a tratar pessoas como objetos descartáveis. Eles caminharam até uma pequena mesa preparada com uma refeição simples, sanduíches, frutas e uma pequena torta. Nada extravagante, mas tudo cuidadosamente escolhido. Você sabe que poderia ter pedido qualquer coisa dos mais finos restaurantes de São Paulo, comentou Isabela, intrigada com a escolha. Poderia. Diego serviu água em copos simples, mas aprendi a valorizar a simplicidade. E queria algo que refletisse nossa jornada até aqui. Algo honesto. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente, passando de temas profissionais para assuntos mais pessoais. Isabela descobriu que Diego havia construído escolas em comunidades carentes, financiado bolsas de estudo para jovens de baixa renda, e criado fundos de apoio para pequenos empreendedores. Por que esconder tudo isso? Perguntou ela. Essas iniciativas poderiam inspirar outros empresários. Não faço por reconhecimento. Diego deu de ombros. Faço porque sei o que é precisar de uma oportunidade e não ter ninguém que acredite em você. À medida que a noite avançava, Isabela percebia que estava conhecendo o verdadeiro Diego, não o faxineiro humilde, não o magnata poderoso, mas o homem complexo que era ambos e muito mais. Tenho uma pergunta, disse ela reunindo coragem. Por que voltar para a Santos Empreendimentos disfarçado? Por que não simplesmente comprar a empresa e implementar suas mudanças? Diego ficou em silêncio por um momento, seus olhos distantes como se revisitasse memórias dolorosas. Quando seu pai me humilhou, algo se quebrou dentro de mim. Não apenas meu orgulho, mas minha fé na humanidade. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Durante anos construí meu império alimentado por essa mágoa, por um desejo de provar meu valor. Quando finalmente tinha poder para destruir tudo o que seu pai construiu, percebi que isso apenas perpetuaria o ciclo de ressentimento e vingança. Ele se levantou, caminhando até a borda do terraço, com Isabela seguindo-o. Precisava ver se era possível quebrar esse ciclo. Se pessoas como você, nascidas no privilégio absoluto, poderiam realmente mudar quando confrontadas com a realidade que criaram para outros. E eu passei no teste? Perguntou ela, meio brincando, meio séria. Não era um teste, Isabela. Diego virou-se para encará-la, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Era uma oportunidade, para você, para mim, para todos nós, de reimaginarmos quem podemos ser quando nossas máscaras são removidas. Algo mudou no ar entre eles, uma tensão que não era de conflito, mas de reconhecimento. De 2 pessoas que haviam visto além das aparências uma da outra e encontrado algo inesperadamente valioso. Obrigada, disse Isabela suavemente, por não escolher a vingança, por me dar a chance de ser melhor. Obrigado por provar que minha fé não foi desperdiçada, respondeu ele. Seus olhos se encontraram e o mundo ao redor pareceu desaparecer por um momento. Sem perceber, eles haviam se aproximado. A distância entre seus corpos reduzida a centímetros. E isso complica as coisas, não é? Sussurrou Isabela, consciente do que estava acontecendo entre eles. A vida é complicada. Diego sorriu,
seu olhar descendo brevemente para os lábios dela. Mas às vezes as complicações valem a pena. Por um instante, o tempo pareceu suspender-se. Então, como se respondesse a uma pergunta não formulada, Diego recuou ligeiramente. Você ainda tem 4 meses de contrato pela frente, disse ele. Sua voz recuperando um tom profissional, embora seus olhos ainda traíssem outras emoções. Decisões importantes a tomar sobre seu futuro. Não quero influenciar essas decisões de maneira inadequada. Isabela assentiu, compreendendo o que ele não dizia. Havia algo crescendo entre eles, algo que precisava do tempo certo para florescer, se é que algum dia floresceria. Preciso pensar sobre a diretoria, disse ela, sobre se estou realmente pronta para essa responsabilidade. Tome o tempo que precisar. Diego consultou seu relógio. Está ficando tarde. Posso chamar meu motorista para levá-la para casa? Na verdade, Isabela surpreendeu-se com suas próprias palavras. Acho que vou pegar o ônibus. Já me acostumei e... Me faz bem estar entre pessoas comuns, viver no mundo real. Diego sorriu, um sorriso cheio de algo que parecia muito com orgulho. Boa noite, Isabela Santos. Vejo você amanhã. Como sua supervisora gosta de dizer, hora é hora. Quando Isabela deixou o terraço, carregava consigo não apenas a memória daquele quase momento, mas também uma clareza crescente sobre quem havia se tornado e quem ainda queria ser. A jornada que começara como uma punição havia se transformado em algo muito mais significativo, um caminho de autodescoberta que, ela agora percebia, estava apenas começando. No ônibus noturno, apertada entre trabalhadores voltando para casa após longos turnos, Isabela sentiu uma sensação de pertencimento que nunca experimentara em limusines ou jatos particulares. Era como se finalmente estivesse acordando para o mundo real. Do imperfeito, desigual, mas infinitamente mais rico em humanidade do que a bolha privilegiada em que vivera toda a sua vida. O 5º mês do contrato de Isabela como faxineira trouxe consigo uma rotina que, surpreendentemente, ela havia abraçado com determinação. Suas mãos antes macias e delicadas, agora exibiam calos como medalhas de honra. Seu corpo, fortalecido pelo trabalho físico, movia-se com uma eficiência que ela jamais imaginara possuir. Mas mais notável era a transformação em seu olhar, uma mistura de humildade e firmeza que refletia sua jornada interior. Naquela manhã, enquanto limpava o corredor do 20º andar, onde ficavam os escritórios executivos, Isabela ouviu uma conversa que não deveria ter ouvido. É uma farsa completa. Ricardo, dizia Augusto Mendonça, um dos principais acionistas da Santos Empreendimentos. Sua filha brincando de faxineira, esse tal de Oliveira fingindo que se importa com responsabilidade social. Isso está destruindo o valor da empresa. A voz de seu pai respondeu cansada, mas firme. Diego Oliveira possui 60% de nossas dívidas, Augusto. E os novos projetos sociais que implementamos já melhoraram significativamente nossa imagem pública. Imagem não paga dividendos. Celestince, exclamou Augusto. Ouça, tenho investidores internacionais interessados em comprar uma participação majoritária. Eles ofereceriam um valor justo, assumiriam as dívidas com Oliveira e depois tudo voltaria ao normal. Sem essa conversa fiada de responsabilidade social, Isabela congelou, o pano de limpeza suspenso no ar. Seu coração batia acelerado enquanto processava o que acabara de ouvir. Uma conspiração para essencialmente reverter todas as mudanças positivas que Diego estava implementando. E quanto à diretoria prometida à minha filha? Perguntou Ricardo, sua voz cautelosa. Houve uma risada curta e áspera. Sejamos realistas, Ricardo. Sua filha não tem qualificação para dirigir uma diretoria corporativa. Ela pode voltar a fazer o que fazia antes. Festas, compras e foto para a revista de celebridades. É o que ela sempre quis, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela esperava que seu pai a defendesse, que dissesse que ela havia mudado, que merecia a oportunidade. Em vez disso, ouviu apenas um suspiro resignado. Mande a proposta por escrito. Vou considerar. Isabela afastou-se silenciosamente, seu corpo tremendo com uma mistura de raiva e decepção. 6 meses atrás ela teria explodido, confrontado os homens, exigido respeito. Agora, porém, ela respirou fundo
e continuou seu trabalho, sua mente trabalhando rapidamente em outro plano de ação. Durante o almoço, Luísa notou imediatamente que algo estava errado. Você está estranha, comentou estudando o rosto de Isabela. O que aconteceu? Isabela relatou a conversa que havia ouvido, sua voz controlada, mas carregada de emoção. O pior não foi o que o Augusto disse, concluiu ela. Foi meu pai não me defender, como se no fundo ele ainda me visse como aquela garota mimada e inútil. Luísa assentiu pensativamente. E o que você vai fazer? Vou provar que estão errados. Todos eles. Isabela endireitou os ombros. Não sou mais aquela pessoa, e não vou permitir que destruam tudo o que Diego está construindo. Falando no diabo, Luísa inclinou a cabeça na direção da porta do refeitório, onde Diego acabava de entrar. Diferente das semanas anteriores, quando aparecia regularmente para acompanhar o progresso de Isabela, Diego havia se mantido distante desde a noite no terraço. Seus olhares se cruzavam ocasionalmente pelos corredores, mas ambos pareciam estar respeitando um acordo tácito de manter distância, enquanto Isabela cumpria seu contrato. Ao vê-lo agora, caminhando com propósito em sua direção, Isabela sentiu um tremor involuntário percorrer sua espinha. Senhorita Santos, podemos conversar em particular? Pediu ele, formal porém gentil. Eles encontraram uma pequena sala de reuniões vazia. Assim que a porta se fechou, Diego deixou cair a fachada profissional. Tenho informações de que Augusto Mendonça está planejando uma tomada hostil da empresa, disse ele sem preâmbulos. Ele encontrou investidores internacionais dispostos a assumir minhas dívidas e reverter todas as mudanças que implementamos. Isabela não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Eu sei. Ouvi a conversa dele com meu pai esta manhã. Diego arqueou uma sobrancelha surpreso. E você não veio me contar imediatamente? Estava planejando meu próprio curso de ação, respondeu ela com uma calma que surpreendeu a ambos. Augusto disse que eu não tenho qualificação para a diretoria que você ofereceu. Que eu deveria voltar a fazer o que sempre fiz. Festas, compras e fotos em revistas. Um lampejo de indignação cruzou o rosto de Diego. Ele não tem ideia de quem você se tornou, nem meu pai, aparentemente. Isabela sentiu uma pontada de tristeza. Ele não me defendeu, Diego. Apenas... Considerou a proposta. Diego aproximou-se, sua expressão suavizando-se. Pessoas como seu pai e Augusto vivem em um mundo onde valores são medidos exclusivamente por números em planilhas. Ele fez uma pausa. Eu também já fui assim, obcecado em construir meu império para provar meu valor. O que mudou você? Perguntou Isabela, genuinamente curiosa. Um sorriso melancólico tocou os lábios de Diego. Minha avó adoeceu gravemente alguns anos atrás. Naquele momento, percebi que todo o meu dinheiro, todo o meu poder, não significava nada diante da fragilidade da vida. Seus olhos encontraram os dela. Ela me fez prometer que usaria minha fortuna para fazer a diferença que ela nunca pôde fazer, com suas mãos calejadas de faxineira. Silêncio que se seguiu foi preenchido por uma compreensão mútua. 2. Mundos diferentes convergindo em um entendimento comum. Vou convocar uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã, disse Diego finalmente. Precisamos agir antes que Augusto formalize sua oferta. Quero estar presente, declarou Isabela, sua voz firme. Não como faxineira, nem como filha do CEO, mas como candidata à diretoria de responsabilidade social. Diego estudou-a por um longo momento. Tem certeza? Isso significaria enfrentar diretamente pessoas como Augusto, possivelmente até mesmo seu próprio pai. Isabela assentiu, sem hesitação. Durante meses limpei pisos, banheiros, escritórios. Vi como as decisões tomadas naquelas salas de reunião afetam pessoas reais, que mal são notadas pelos executivos. Seus olhos brilhavam com determinação. Não estou pronta para abandonar essa perspectiva só porque é inconveniente para homens como Augusto Mendonça. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Diego. Um sorriso cheio de orgulho e algo mais. Algo que fez o coração de Isabela acelerar. Amanhã, 9 horas. Vista-se como a executiva que você quer ser, não como a que eles esperam que você seja. Quando Diego saiu, Isabela permaneceu na sala, consciente de que havia tomado uma decisão que alteraria permanentemente o curso de sua vida.
O caminho fácil seria aceitar a visão limitada que tinham dela, voltar ao conforto de sua antiga existência. O caminho difícil era lutar por sua transformação, provar seu valor não através de seu sobrenome ou aparência, mas através de suas ações e convicções. Naquela noite, em seu apartamento, Isabela abriu o armário que havia ignorado por meses, aquele que continha seus antigos ternos e roupas executivas. Seus dedos deslizaram pelo tecido caro, lembrando da pessoa que costumava vestir aquelas roupas. Após uma longa consideração, ela fechou o armário e pegou o telefone. Luísa, é Isabela. Preciso de um favor. Pode me encontrar amanhã antes da reunião? Enquanto planejava sua estratégia para o dia seguinte, Isabela percebeu que os muros mais difíceis de derrubar não eram aqueles entre classes sociais ou níveis hierárquicos. Eram os muros invisíveis dentro das mentes das pessoas, inclusive da sua própria. E estava determinada a começar essa demolição, um tijolo de cada vez. A sala de reuniões do conselho estava repleta de tensão quando Isabela entrou, pontualmente às 9 horas. Todos os olhares se voltaram para ela, alguns surpresos, outros claramente desconfortáveis com sua presença. Ela havia escolhido cuidadosamente sua aparência para aquele momento crucial. Nada do glamour exagerado de antes, nem a simplicidade extrema do uniforme de faxineira. Vestia calças sociais escuras, uma blusa branca simples e um blazer azul marinho. Profissional, mas sem ostentação. Seus cabelos estavam presos em um coque simples e sua maquiagem era mínima. Nos pés, não saltos altíssimos, mas sapatos confortáveis de salto baixo. O que ela está fazendo aqui? Questionou Augusto Mendonça, sem se preocupar em disfarçar sua irritação. Esta é uma reunião de conselho, não um evento social. Diego, sentado à cabeceira da mesa como presidente do conselho, respondeu com calma. Isabela Santos foi convidada por mim, como potencial diretora de responsabilidade social. Sua perspectiva será valiosa para esta discussão. Ricardo Santos parecia dividido entre orgulho e preocupação ao ver sua filha ocupando um lugar à mesa, não como herdeira privilegiada, mas como alguém que havia conquistado seu espaço por mérito próprio. Bem, vamos ao assunto então, continuou Diego, sua voz assumindo um tom mais formal. Chegou ao meu conhecimento que existem planos para uma possível reestruturação acionária da Santos Empreendimentos. Gostaria que os envolvidos compartilhassem suas propostas abertamente com o conselho. Um silêncio desconfortável pairou sobre a sala. Augusto ajustou-se na cadeira, visivelmente irritado por ter seus planos expostos prematuramente. Muito bem, disse ele finalmente. Não vejo motivo para segredos. A verdade é que a atual direção da empresa tem desviado nosso foco do que realmente importa: resultados financeiros. Ele lançou um olhar duro para Diego. Tenho investido réis dispostos a adquirir uma participação majoritária, assumir as dívidas e reorientar a Santos Empreendimentos para maximização de lucros, sem essas distrações de responsabilidade social. Distrações. A voz de Isabela cortou o ar com uma clareza que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. É assim que você chama melhorar as condições de trabalho de centenas de funcionários? Ou reduzir nossa pegada ambiental? Ou contribuir positivamente com as comunidades onde operamos? Augusto sorriu condescendentemente. Minha querida, essas são preocupações adoráveis para eventos beneficentes, não para a sala do conselho. Aqui falamos de números, resultados, valor para o acionista. Isabela manteve-se calma, lembrando-se das lições de dignidade que aprendera com Diego, Luísa e tantos outros invisíveis que havia conhecido nos últimos meses. Permita-me falar de números, então. Ela abriu um laptop que havia trazido consigo e projetou gráficos na tela da sala. Nos últimos 3 meses, desde que implementamos novas políticas de benefícios para funcionários terceirizados, nossa taxa de rotatividade caiu 37%. Isso representa uma economia anual estimada em 1,2 milhão de reais em custos de recrutamento e treinamento. Ela mudou para outro gráfico. Nossas certificações ambientais nos novos empreendimentos abriram portas para parceiros internacionais que exigem essas credenciais, expandindo nosso mercado potencial em 28%.
A sala estava em silêncio absoluto agora, todos absorvendo a apresentação inesperada. Finalmente, nossa reputação pública melhorou significativamente, refletindo em um aumento de 15% no valor percebido de nossas propriedades, conforme pesquisa com potenciais compradores. Isabela fechou o laptop, encarando diretamente Augusto. Não estou falando de caridade, Sr. Mendonça. Estou falando de negócios sustentáveis a longo prazo. O tipo de negócios que não apenas gera lucro hoje, mas constrói um legado para as próximas gerações. Diego observava com uma mistura de orgulho e admiração, enquanto Ricardo parecia genuinamente impressionado e talvez um pouco envergonhado por ter duvidado da capacidade da filha. Impressionante. Senhorita Santos, disse um dos diretores mais antigos, onde obteve esses dados? Eu os compilei durante meus intervalos de almoço nos últimos 2 meses, respondeu ela com simplicidade. Quando você passa tempo com pessoas de todos os níveis da empresa, ouve coisas, observa padrões que não são visíveis das salas executivas. Augusto, visivelmente irritado com o rumo da reunião, tentou recuperar o controle. Dados manipulados podem provar qualquer ponto. Minha proposta oferece um retorno imediato e concreto para os acionistas. É disso que se trata uma empresa. Foi quando Ricardo Santos finalmente falou, sua voz carregando o peso da experiência e da recente compreensão. Eu construí esta empresa do zero, Augusto. Passei décadas acreditando que sucesso era medido exclusivamente pelo balanço financeiro. Ele olhou para a filha com um novo respeito em seus olhos. Mas talvez estivesse errado. Talvez o verdadeiro legado não seja quanto dinheiro acumulamos, mas o impacto positivo que deixamos no mundo. Diego sorriu levemente, reconhecendo a profunda mudança nas palavras de Ricardo. Proponho uma votação, disse Diego. O conselho deve decidir se aceita explorar a proposta do Sr. Mendonça ou se continua no caminho atual de negócios sustentáveis e responsáveis. 1 a 1, os membros do conselho votaram. Para a frustração visível de Augusto, a maioria escolheu manter o curso atual, impressionados pelos dados apresentados por Isabela e pela mudança de posição de Ricardo. Quando a reunião foi encerrada, Augusto saiu tempestuosamente, murmurando sobre negócios sentimentais fadados ao fracasso. Os demais conselheiros cumprimentaram Isabela, muitos expressando surpresa e admiração pela transformação que testemunhavam. Ricardo aproximou-se da filha, hesitante, como se não soubesse exatamente como abordar esta nova versão de Isabela que se apresentava diante dele. Você estava extraordinária, disse ele finalmente. Sua mãe teria ficado orgulhosa. A menção de sua mãe falecida há anos tocou Isabela profundamente. Obrigada, pai. Sinto muito por não ter defendido você ontem quando Augusto... Ricardo parecia genuinamente arrependido. Acho que precisava ver por mim mesmo a pessoa que você se tornou. Isabela assentiu, compreendendo que seu pai, assim como ela, estava em sua própria jornada de transformação. Quando todos saíram, apenas Isabela e Diego permaneceram na sala de reuniões. O silêncio entre eles estava carregado de emoções não expressadas, reconhecimentos mútuos, possibilidades. Você nunca deixa de me surpreender. Isabela Santos, disse Diego finalmente, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Aquela apresentação foi excepcional. Tive um bom professor, respondeu ela, retribuindo o sorriso. A diretoria é sua, se você ainda a quiser, ofereceu ele. Você mais que provou seu valor hoje. Isabela considerou por um momento. Aceito, mas com uma condição. Estou ouvindo. Quero que Luísa seja minha assistente executiva. Ela conhece a realidade dos funcionários melhor que qualquer um e tem uma inteligência que está sendo desperdiçada na função atual. Diego riu. Um som caloroso que preencheu a sala. Vejo que você já está pensando como uma diretora. Ele estendeu a mão. Fechado. Quando seus dedos se tocaram em um aperto de mão profissional, ambos sentiram a eletricidade do momento. Não apenas um acordo de negócios, mas o começo de algo muito mais significativo. Ainda tenho 1 mês de contrato para cumprir, lembrou Isabela, relutante em soltar a mão dele. E conheço você o suficiente para saber que vai cumpri-lo até o último dia, respondeu Diego, seus olhos transmitindo uma mensagem que suas palavras não diziam.
Algumas coisas valem a espera, não acha? Enquanto saíam da sala lado a lado, Isabela refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. O que começara como uma punição humilhante havia se transformado em uma redescoberta de si mesma, uma reconexão com valores que nem sabia que possuía, e o nascimento de sentimentos que nunca imaginara experimentar. O último mês de seu contrato se estendia à frente como uma ponte entre quem ela havia sido e quem estava se tornando. E do outro lado dessa ponte, um futuro que pela primeira vez parecia verdadeiramente seu, conquistado pelo próprio mérito, não pelo privilégio de seu sobrenome. O relógio marcava exatamente 17 horas, quando Isabela entregou seu uniforme e equipamentos pela última vez no almoxarifado da Santos Empreendimentos. 6 meses haviam transcorrido desde aquele fatídico dia em que jogara café no rosto de Diego. 6 meses de transformação, aprendizado e autodescoberta. Dona Josefa, sempre séria e exigente, recebeu o uniforme com um aceno de aprovação. Nunca pensei que fosse dizer isso, Santos. Mas você se tornou uma das melhores funcionárias que já passaram por aqui, disse a supervisora com um raro sorriso. Vou sentir sua falta amanhã. Obrigada, Dona Josefa. Isabela sentiu um nó na garganta. Também vou sentir falta daqui. A supervisora ajustou seu crachá, visivelmente desconfortável com demonstrações de emoção. Bem, dizem que você vai ser diretora a partir de segunda-feira. Não se esqueça da gente quando estiver lá em cima. Nunca, prometeu Isabela com uma convicção que surpreendeu até a ela mesma. Vocês me ensinaram mais em 6 meses do que Harvard em 2 anos. Luísa aguardava no corredor, um sorriso largo em seu rosto. Pronta para a festa de despedida? Todo mundo da equipe de limpeza está esperando no refeitório. Isabela arregalou os olhos genuinamente surpresa. Festa? Para mim? Não se emocione demais, provocou Luísa. É só bolo e refrigerante. Mas todo mundo fez questão de contribuir com alguma coisa. O refeitório estava decorado com simplicidade. Algumas bexigas coloridas, uma faixa escrita à mão. Boa sorte, Isabela. E uma mesa com salgadinhos, doces caseiros e um pequeno bolo. Ao entrar, Isabela foi recebida com aplausos dos funcionários de limpeza, manutenção e outros setores operacionais que haviam se tornado seus amigos ao longo dos meses. Carlos, o jardineiro, ergueu um copo de refrigerante em um brinde. A nossa ex-princesa, que aprendeu a ser gente. Todos riram, inclusive Isabela. Era uma brincadeira carinhosa, não uma ofensa. Uma celebração genuína de sua transformação. Durante 1 hora, ela conversou, riu e comemorou com pessoas que, meses atrás, teria ignorado completamente. Quando a pequena festa estava terminando, um silêncio repentino tomou conta do refeitório. Todos olhavam para a entrada, onde Diego estava parado, observando a cena. Espero não estar interrompendo, disse ele. De jeito nenhum, exclamou Luísa. Estávamos apenas comemorando o último dia da Isabela como faxineira. Segunda-feira ela será sua nova diretora. Diego sorriu aproximando-se. Na verdade, vim fazer um convite. Ele olhou para Isabela. Gostaria que você me acompanhasse a um lugar especial hoje à noite, para celebrar adequadamente o fim desta etapa. Os olhares sugestivos e sorrisos maliciosos dos colegas fizeram Isabela corar levemente. Claro, a que horas? Passo para buscá-la às 8. Quando Diego saiu, houve uma explosão de comentários animados e provocações. Isabela apenas balançou a cabeça, rindo. Mas seu coração estava acelerado. Havia algo no convite de Diego, algo em seu olhar, que sugeria que esta noite seria mais que uma simples comemoração. Após se despedir de todos com abraços genuínos e promessas de não se esquecer de suas raízes recém-descobertas, Isabela dirigiu-se ao vestiário para recolher seus pertences. No pequeno armário que usara por 6 meses, encontrou um envelope que não estava lá antes. Dentro havia uma chave e um bilhete SCR, feito à mão, para abrir portas que você nunca soube que existiam. Saguão 20 Os, D.O., intrigada. Isabela guardou a chave e o bilhete na bolsa, seu coração batendo com uma mistura de curiosidade e expectativa. Em seu apartamento, ela passou horas pensando no que vestir. Antes teria sido uma decisão simples, o mais caro, o mais exclusivo, o mais impressionante. Agora,
Hesitava entre diferentes opções não por vaidade, mas por querer que sua aparência refletisse quem havia se tornado. Nem a princesa mimada de antes, nem a faxineira humilde dos últimos meses, mas uma nova Isabela que havia integrado experiências de ambos os mundos. Optou finalmente por um vestido azul marinho simples, elegante sem ser ostensivo, e acessórios discretos. Olhou-se no espelho, notando as pequenas transformações físicas. A pele mais saudável pelo trabalho ao sol, as mãos com marcas de trabalho real, o olhar que havia perdido a arrogância vazia e ganhado uma profundidade genuína. Às 8 em ponto, desceu ao saguão de seu prédio e encontrou Diego aguardando. Ele vestia calças escuras e uma camisa branca simples, sem gravata. Elegante, mas sem a formalidade exagerada que costumava caracterizar executivos de seu nível. Pontual, observou ele com um sorriso. Algumas lições realmente ficaram. Isabela retribuiu o sorriso. Ora é hora, como diria Dona Josefa. Eles entraram no carro de Diego. Não uma limusine chamativamente luxuosa, mas um sedã discreto e elegante. Enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, uma pergunta pairava no ar. "Para onde estamos indo?" Isabela finalmente perguntou. Um lugar onde tudo começou. Os olhos de Diego brilhavam com uma emoção contida. "E onde espero algo novo possa começar." Após 20 minutos de trajeto, Isabela percebeu que estavam entrando em um bairro residencial simples, na zona leste da cidade, longe das áreas nobres onde normalmente circulava. Pararam diante de um pequeno prédio de apartamentos, modesto, mas bem conservado. "O que é este lugar?" perguntou ela genuinamente curiosa. Diego desligou o motor, sua expressão suavizando-se com memórias. "Este é o prédio onde cresci com minha avó, onde ela me criou sozinha depois que perdi meus pais." Isabela sentiu o peso da revelação. Diego a estava trazendo a um lugar profundamente pessoal, compartilhando uma parte de sua história que poucos conheciam. "Por que me trouxe aqui?" "É porque quero que você conheça minha verdadeira história." Diego saiu do carro e abriu a porta para ela. "Para entender quem sou realmente e por que nosso encontro naquele saguão não foi coincidência." Eles subiram 3 lances de escada até chegarem a um apartamento no 3º andar. Diego indicou a chave que havia dado a Isabela mais cedo. "Esta é a chave do apartamento onde cresci. Minha avó faleceu há 3 anos, mas mantive o lugar exatamente como era." Seu olhar encontrou o dela. "Você é a primeira pessoa que trago aqui desde então." Com mãos levemente trêmulas, Isabela inseriu a chave e abriu a porta. O apartamento era pequeno, simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Fotos em porta-retratos mostravam um jovem Diego em diferentes idades, sempre ao lado de uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil. "Sua avó", sussurrou Isabela, aproximando-se das fotos. "Dona Clara." Diego sorriu com ternura ao olhar para as imagens. Faxineira por 30 anos. Trabalhou em muitos prédios comerciais, inclusive, por um breve período na Santos Empreendimentos. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Ela conheceu meu pai?" Diego assentiu, seu olhar tornando-se mais sério. "É hora de você saber toda a verdade, Isabela." Ele indicou que se sentassem no sofá simples da sala. "O incidente do café com seu pai 20 anos atrás. Não fui eu a vítima." "O quê?" Isabela sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. "Foi minha avó." A voz de Diego estava carregada de emoção contida. Ela trabalhava como faxineira na Santos Empreendimentos quando seu pai estava apenas começando a expandir a empresa. Um dia, ela acidentalmente derramou café no terno novo dele antes de uma reunião importante. Diego fez uma pausa, seus olhos perdidos nas memórias. Seu pai a humilhou publicamente. Chamou-a de lixo, disse que pessoas como ela não mereciam estar no mesmo ambiente que ele. Ela foi demitida no mesmo dia. Isabela cobriu a boca com as mãos, lágrimas involuntárias formando-se em seus olhos. "Eu tinha apenas 12 anos na época", continuou Diego. "Lembro-me dela chegando em casa, chorando silenciosamente enquanto preparava o jantar, tentando esconder de mim o que havia acontecido. Mas eu ouvi tudo através das paredes finas deste apartamento quando ela contou a uma amiga pelo telefone." Ele levantou-se, caminhando até a janela que dava para a rua simples. "Naquela noite fiz 2 promessas.
Primeira, que construiria uma vida onde ninguém jamais trataria minha avó daquele jeito novamente. Segunda, que um dia de alguma forma enfrentaria Ricardo Santos e mostraria a ele o impacto de suas ações. Isabela processava tudo lentamente, as peças se encaixando em um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. Então, o incidente comigo no saguão não foi coincidência. Diego virou-se para encará-la. Quando comecei a comprar discretamente ações e dívidas da Santos Empreendimentos, meu objetivo era simplesmente adquirir poder suficiente para confrontar seu pai. Não tinha um plano específico além disso. Ele aproximou-se novamente, sentando-se ao lado dela. Então, um dia, vi um vídeo viral de você humilhando um faxineiro, usando as mesmas palavras que seu pai usou com minha avó 2 décadas atrás. Foi como se a história estivesse se repetindo através de gerações. Seus olhos penetraram os dela. Percebi que tinha uma oportunidade não apenas de vingança, mas de quebrar um ciclo. O silêncio pairou entre eles, pesado com a magnitude da revelação. Isabela sentia-se tonta com as implicações. Todo esse tempo, você planejou tudo? Sussurrou ela, incapaz de esconder a dor em sua voz. A proposta de trabalhar como faxineira, a aproximação, as conversas... Tudo foi calculado? Diego tomou as mãos dela nas suas, seu toque gentil, mas firme. O início foi planejado, sim. Mas o que aconteceu depois? Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Sua transformação, Isabela, foi genuína. E meus sentimentos por você, eles não estavam no plano. Eles aconteceram apesar do plano. Isabela retirou suas mãos das dele, levantando-se. Uma tempestade de emoções contraditórias se agitava dentro dela. Raiva pela manipulação, compreensão pela motivação, confusão sobre seus próprios sentimentos. Por que está me contando isso agora? Perguntou ela, sua voz trêmula. Por que não manter a farsa até o fim? Diego levantou-se também, seu olhar direto e sincero. Porque não posso construir algo real sobre uma fundação de mentiras. Porque você merece saber toda a verdade antes de decidir seu futuro. Ele deu um passo em direção a ela. Porque percebi que o que começou como um plano de justiça se transformou em algo que nunca imaginei. Uma chance de redenção para todos nós. Isabela caminhou até a janela, observando a rua simples abaixo, tão diferente da vista privilegiada de seu apartamento de cobertura. A mesma cidade, mas um mundo completamente diferente. E agora? Perguntou ela sem se virar. O que acontece depois que conheci toda a verdade? Ela sentiu a presença de Diego atrás dela, próximo, mas sem tocá-la. Isso depende inteiramente de você, Isabela. A diretoria ainda é sua, se você a quiser. As mudanças na empresa continuarão, com ou sem você. Sua voz suavizou-se. Quanto ao resto, quanto a nós, essa é uma decisão que só você pode tomar. Isabela virou-se lentamente para encará-lo, seu coração dividido entre a dor da manipulação e a compreensão de que, paradoxalmente, essa manipulação a havia levado a se tornar uma pessoa melhor. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Para processar tudo isso, para decidir se o que foi construído sobre uma mentira pode ser reconstruído sobre a verdade. Diego assentiu, respeitando seu espaço. Entendo. E esperarei pelo tempo que for necessário. Quando saíram do apartamento, a noite havia caído completamente sobre São Paulo. No carro, a caminho de casa, o silêncio entre eles era denso, com perguntas não feitas e sentimentos não expressos. Ao pararem diante do prédio de Isabela, Diego virou-se para ela uma última vez. Independentemente do que você decidir, saiba de uma coisa. Minha avó costumava dizer que as pessoas revelam quem realmente são quando são colocadas sob pressão. Seus olhos brilhavam com emoção sincera. E você, Isabela Santos, revelou-se muito melhor do que qualquer um de nós poderia imaginar. Isabela sentiu lágrimas queimarem em seus olhos enquanto saía do carro, carregando consigo o peso de revelações que haviam abalado as fundações de sua nova identidade, mas também a possibilidade de uma redenção ainda mais profunda do que jamais imaginara. 1 ano havia se passado desde a noite das revelações no pequeno apartamento onde Diego crescera. 1 ano de transformações, decisões difíceis e novos começos. O saguão da Santos Empreendimentos,
O mesmo onde tudo começara com um café derramado e palavras cruéis, estava irreconhecível. Não mais o mármore frio e impessoal, mas um espaço redesenhado para ser acolhedor e funcional, com plantas naturais, assentos confortáveis e uma grande placa que declarava a nova missão da empresa: construindo valor com valores. Isabela caminhava pelo espaço, cumprimentando funcionários pelo nome, parando para conversar com alguns, ouvindo atentamente sugestões e preocupações. Seu blazer elegante, mas simples, combinava com sua postura, profissional, mas acessível, uma ponte entre mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Diretora Santos, uma voz familiar a chamou. Luísa, agora assistem. Executiva de Isabela. Aproximava-se com uma pasta de documentos e um sorriso largo. Os relatórios de impacto social do último trimestre chegaram. Os resultados são melhores do que esperávamos. Isabela sorriu, pegando a pasta. Ótimo. Vamos discuti-los na reunião de equipe mais tarde. Em seu escritório, não tão grande quanto o de outros diretores, uma escolha deliberada. Isabela encontrou seu pai aguardando. Ricardo Santos, ainda CEO da empresa, parecia diferente do homem que havia sido um ano atrás. Menos tenso, mais reflexivo, como se finalmente tivesse encontrado um equilíbrio entre ambição e humanidade. Pronta para a cerimônia de hoje? Perguntou ele, observando a filha com evidente orgulho. Isabela assentiu, ajustando alguns papéis sobre sua mesa. Ainda acho surreal que conseguimos implementar tudo em apenas um ano. Ricardo sorriu, meneando a cabeça. Você e Diego são uma força da natureza quando trabalham juntos. O programa de desenvolvimento de carreira para funcionários terceirizados já está sendo copiado por outras empresas do setor. E o modelo de governança, com representantes de todas as áreas da empresa. Ele fez uma pausa. Estou orgulhoso de você, filha. De verdade. Obrigada, pai. Isabela sentiu um calor no peito. Isso significa muito para mim. A jornada não havia sido fácil. Após as revelações de Diego, Isabela precisou de tempo para processar tudo. Havia aceitado a diretoria, mas mantido uma distância profissional de Diego por meses, trabalhando lado a lado, mas evitando qualquer envolvimento pessoal enquanto colocava sua casa emocional em ordem. A transformação da Santos Empreendimentos havia sido revolucionária. Sob a liderança conjunta de Diego como presidente do conselho e Isabela como diretora de responsabilidade social, a empresa havia implementado mudanças que tornaram-na um modelo no mercado. Funcionários terceirizados agora tinham benefícios reais e oportunidades de crescimento. Políticas ambientais rigorosas guiavam todos os novos empreendimentos, e a hierarquia antes rígida havia dado lugar a um modelo mais horizontal e participativo. Diego já chegou? Perguntou Ricardo, consultando seu relógio. Ele foi buscar uma convidada especial, respondeu Isabela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. A famosa convidada que ninguém sabe quem é. Ricardo arqueou uma sobrancelha. Nem mesmo para seu velho pai você conta? Isabela apenas sorriu misteriosamente, consultando seu próprio relógio. Precisamos ir. A cerimônia começa em 30 minutos. O terraço da Santos Empreendimentos, onde Isabela e Diego haviam compartilhado tantas conversas cruciais, estava decorado para a inauguração oficial do Instituto Clara Oliveira, uma fundação criada para oferecer educação profissionalizante e oportunidades de trabalho para famílias de baixa renda. O nome homenageava a avó de Diego, a faxineira que, sem saber, havia sido o catalisador de uma transformação que afetaria tantas vidas. Funcionários de todos os níveis, imprensa, representantes de ONGs e parceiros de negócios lotavam o espaço, criando um burburinho animado de expectativa. Quando Isabela subiu ao pequeno palco, o silêncio gradualmente se estabeleceu. Ao seu lado estava Luísa, representando os funcionários que haviam ajudado a moldar as novas políticas da empresa. Bem-vindos a este momento histórico para a Santos Empreendimentos, começou Isabela. Há um ano, iniciamos uma jornada ambiciosa. Transformar uma empresa tradicional em um modelo de negócios que equilibra lucro e propósito. Sucesso financeiro e impacto social. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. Muitos duvidaram que fosse possível.
Outros temeram que sacrificássemos resultados em nome de ideais. Um sorriso confiante iluminou seu rosto. Hoje, com orgulho, anunciamos que nossa receita cresceu 22% no último ano, enquanto reduzimos nossa rotatividade de funcionários em mais de 70% e diminuímos nossa pegada ambiental em 35%. Aplausos irromperam da plateia. Mas números são apenas parte da história. O verdadeiro sucesso está nas vidas transformadas, nas famílias impactadas positivamente, na cultura que construímos juntos. Neste momento, as portas do terraço se abriram e Diego entrou acompanhado por uma senhora idosa em uma cadeira de rodas. Os olhos de Isabela se arregalaram em surpresa genuína, e um murmúrio curioso percorreu a multidão. É com imensa honra, continuou Isabela, recuperando-se rapidamente, que recebemos hoje a inspiração por trás do instituto que inauguramos. Dona Helena Marques, faxineira aposentada, que dedicou 45 anos de sua vida a limpar os escritórios e lares dos outros, sempre com dignidade e orgulho em seu trabalho. Diego empurrou suavemente a cadeira de rodas até o palco, onde uma rampa permitiu que a senhora se juntasse a Isabela e Luísa. Dona Helena trabalhou como faxineira na Santos Empreendimentos por 15 anos, explicou Isabela. E foi a primeira pessoa a me ensinar uma lição valiosa quando comecei meu próprio trabalho como faxineira. Há um ano atrás, a plateia, especialmente aqueles que não conheciam a história completa da transformação de Isabela, murmurava em confusão. Sim, para aqueles que não sabem, eu trabalhei como faxineira nesta empresa por 6 meses. Isabela sorriu ao ver as expressões surpresas. Uma experiência que mudou fundamentalmente quem eu sou e como vejo o mundo. Ela estendeu a mão para segurar a mão enrugada de Dona Helena. No meu primeiro dia, completamente perdida e humilhada, encontrei Dona Helena limpando os vestiários. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Minha filha, nenhum trabalho honesto é humilhante. Humilhante é tratar mal os outros por causa do que eles fazem para viver." A idosa sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria tranquila. O Instituto Clara Oliveira, que inauguramos hoje, é dedicado a pessoas como Dona Helena. Pessoas cuja dignidade e trabalho árduo sustentam nosso mundo, mas que raramente recebem o reconhecimento que merecem. Neste momento, Diego juntou-se a Isabela no microfone. Este instituto não é apenas um programa de responsabilidade social corporativa. É um compromisso com a transformação de vidas. Seus olhos encontraram os de Isabela brevemente. Uma comunicação silenciosa, carregada de significado. E uma prova de que pessoas e organizações podem mudar genuinamente quando confrontadas com a verdade sobre si mesmas. Juntos, eles descerraram a placa oficial do Instituto, sob aplausos entusiasmados dos presentes. O resto da cerimônia transcorreu com discursos de parceiros, depoimentos de beneficiários dos programas piloto e a apresentação detalhada dos projetos futuros. Quando a parte oficial terminou, os convidados espalharam-se pelo terraço para o coquetel de celebração. Isabela encontrou um momento para se aproximar de Dona Helena, que conversava animadamente com Luísa. "Obrigada por vir, Dona Helena. Sua presença significa muito." A senhora sorriu, seus olhos perspicazes estudando Isabela. "O Diego me contou toda a história de vocês dois." Ela fez um gesto para que Isabela se aproximasse mais. "Sabe, minha filha, na minha idade a gente aprende a reconhecer quando duas pessoas foram feitas uma para a outra. Vocês só precisam parar de fingir que não sabem disso." Isabela corou levemente, enquanto Luísa ria abertamente. "Eu venho dizendo isso há meses", exclamou Luísa. "Vocês duas." Isabela balançou a cabeça, sem conseguir esconder um sorriso. Quando conseguiu finalmente um momento de privacidade, Isabela escapou para um canto mais tranquilo do terraço, observando o céu noturno sobre São Paulo. Tanto havia mudado em apenas um ano. Ela havia mudado fundamentalmente e irreversivelmente. Pensando na jornada, a voz familiar de Diego interrompeu seus pensamentos. Ela virou-se para encará-lo, notando como ele parecia relaxado e satisfeito. Estava lembrando do dia em que nos conhecemos. Ou melhor, do dia em que eu joguei café em você. Diego riu, aproximando-se para ficar ao lado dela na balaustrada. Não foi exatamente um encontro do destino, foi? Talvez tenha sido de uma forma estranha.
Isabela olhou para a cidade abaixo. Você preparou tudo, mas não poderia ter previsto o resultado. Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando tudo o que havia acontecido. Nunca te agradeci adequadamente, disse Isabela finalmente. Diego virou-se para ela surpreso. Pelo quê? Por não escolher a vingança, por me dar a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Ela encontrou os olhos dele. Por ter a coragem de me contar a verdade, mesmo sabendo que poderia perder tudo o que havíamos construído. Durante meses após a revelação, eles haviam mantido uma relação estritamente profissional, trabalhando lado a lado, criando algo extraordinário, mas evitando cuidadosamente o elefante na sala. Os sentimentos que haviam florescido entre eles. Estava pensando, começou Diego, sua voz suavizando-se, que talvez seja a hora de discutirmos aquele assunto inacabado. Que assunto? Perguntou Isabela, embora soubesse exatamente do que ele falava. Nós. Diego virou-se completamente para encará-la. 1 ano atrás, você pediu tempo para processar tudo. Para decidir se algo construído sobre uma mentira inicial poderia ser reconstruído sobre a verdade. Isabela sentiu seu coração acelerar. E você esperou pacientemente, sem pressionar. Alguns milagres valem a espera. Diego sorriu suavemente. Mas confesso que minha paciência está chegando ao limite. Isabela riu, surpreendendo a ambos com a leveza do som. Acho que já tomei minha decisão há algum tempo. Ela deu um pequeno passo em sua direção. Só não sabia como abordar o assunto sem complicar nossa parceria profissional. E qual é sua decisão? Perguntou ele, seus olhos nunca deixando os dela. Em resposta, Isabela eliminou a distância entre eles, seus lábios encontrando os de Diego em um beijo, o que havia sido adiado por tempo demais. Um beijo que falava de redenção, transformação e a incrível capacidade humana de crescer através da adversidade. Quando se separaram, ambos sorriam, não com a arrogância superficial de quem nasceu privilegiado ou a satisfação vingativa de quem superou adversidades, mas com a alegria tranquila de quem encontrou um equilíbrio genuíno entre mundos antes irreconciliáveis. Acho que Dona Helena e Luísa vão ficar insuportavelmente convencidas, comentou Isabela, olhando para as duas mulheres que os observavam com sorrisos sabidos do outro lado do terraço. Elas merecem essa pequena vitória. Diego riu, entrelaçando seus dedos com os dela. Afinal, foram elas que viram nossa verdade antes mesmo de nós. No mesmo saguão onde tudo começara com um gesto de crueldade e arrogância, agora nascia uma nova história. Não apenas de amor entre duas pessoas, mas de transformação de uma empresa, de uma cultura de vidas inteiras. Porque, como Isabela e Diego haviam descoberto, em sua improvável jornada, o verdadeiro privilégio não está no dinheiro ou no poder, mas na capacidade de enxergar além de preconceitos e aparências. A verdadeira dignidade não vem do cargo ou status, mas do caráter e das escolhas diárias. E a verdadeira redenção só é possível quando temos a coragem de confrontar nossos erros e a determinação de nos tornarmos melhores do que fomos. Naquela noite, enquanto a celebração continuava ao seu redor, Isabela finalmente compreendeu a profundidade do milagre que havia acontecido. Não apenas sua própria transformação, não apenas o nascimento de um amor inesperado, mas a prova viva de que pessoas podem mudar quando confrontadas com a verdade de suas ações e com as consequências de seus privilégios. E talvez essa fosse a lição mais valiosa de todas, que ninguém, nem mesmo a mais mimada herdeira ou o mais ressentido justiceiro, está além da redenção quando encontra a coragem de olhar sinceramente nos espelhos da alma.